Glória a Deus. Bom estar na presença de Deus. Quantos sentiram a presença de Deus neste lugar? Quando uma igreja se prostra na sua presença, aos seus pés, tudo vai acontecendo pelo mover do Espírito Santo. Bom, eu vou ser bem rápido, ser bem breve e temos tido... Se eu pudesse pôr um título a esta mensagem, eu chamaria Sermos Igreja ao Caráter de Cristo. Temos falado muito em identidade, caráter, e eu creio que os tempos de hoje é o que está faltando na igreja, ter caráter de igreja, uma igreja primitiva. E eu ouvia também algumas palavras que teríamos que voltar aos tempos do nosso primeiro amor, orar, jejuar, estar de joelhos, estar prostrado, e isso é que nos leva a ser diferenciados. Não é ser por termos títulos, não é por termos conquistado tantas coisas nesta vida, mas é sim termos o caráter da Igreja de Cristo. Amém? Nós somos a Igreja de Cristo. Quantos são a Igreja de Cristo? Nós somos a Igreja de Cristo. E estava-me a lembrar de uma passagem, em Ezequiel 47, se pudesse pôr na tela, por favor. É só para lembrar um pouco. O profeta Ezequiel era o profeta dos asilados, era um povo que não tinha já uma identidade, já não havia um caráter daquele Deus tremendo que o tirou, de onde o sacou, então já tinha uma identidade perdida. Diz que um homem levou Ezequiel a ver grandes coisas, ao qual a igreja se tem esquecido. Eu não vou ler esses versículos, mas eu gostaria que quem quisesse apontar, quem quisesse guardar, para quem nos está a ouvir, quem nos está ouvindo, também pela mídia, pudesse guardar, para termos um início de uma mensagem, ou ver o quanto é necessário a igreja dos dias de hoje ter o caráter de Cristo. Está-se a perder muito essa característica de termos o caráter de Cristo. Muitos têm o caráter, as igrejas têm o caráter daquela igreja que se formou por um rótulo, por uma placa. Estão se definindo pela igreja fulano, igreja tal, Beltrano, e não tem realmente a raiz genuína que é Cristo. Diz que Ezequiel foi levado a enxergar um dia em pátios e em lugares onde a água jorrava debaixo do altar. E essa água tinha várias medidas. Tinha por os tornozelos, pelos joelhos, pelos lombos, e tinha águas mais profundas. Temos um louvor que se costuma cantar muito, águas profundas. E nesse tempo, da mesma forma, eu enquadrava para aquilo que eu queria trazer como mensagem nos dias de hoje. Necessitamos ser uma igreja ao caráter de Cristo. À medida que Ezequiel estava sendo ministrado por aquele homem, mostrando-lhe, eu estava vendo a nossa igreja nos dias de hoje. Naquele tempo, o profeta estava sendo ministrado para que pudesse depois ser ele o portador, levar ao povo. Diz que em lugares via a água por medidas. Qual será a água que nós estamos? Aonde é que nós estamos como igreja? Em que grau nós estamos na nossa vida espiritual? Porque aquela água, onde um lago já era profundo, onde essa água passava, diz que produzia tudo de bom. Onde havia peixes, onde havia produção, onde nos cantos havia flores, havia árvores, havia frutos. Para onde passasse aquela água, aquilo produzia bênção.
Nós, como igreja, nos dias de hoje, será que estamos pelos tornozelos, pelos joelhos, ou estamos nos lombos, ou estamos mergulhando nesse oceano, nesse mar, nessas águas? E eu estava vendo um pouco, e houve outra forma que o homem estava com um cordel, com uma corda, medindo. E eu creio que nos dias de hoje, com tudo o que está acontecendo ao nosso redor, as catástrofes, o craque económico, a escassez que está havendo pelo mundo, estas viroses, estas doenças, tudo o que está sucedendo, eu creio e acredito que Deus está trazendo um quebrantamento à igreja, ao mundo, para que se quebrantem, para que se voltem. E muitos perderam esse primeiro amor. Eu queria agora me voltar um pouco, eu quis me guiar aqui um pouco nesta, porque foi daqui que estava-me vindo esta mensagem. Como é que será que o Senhor nos está medindo como igreja? Como é que nós estamos produzindo? O que é que nós estamos dando para os demais? O que é que nós estamos nos doando para os demais? O que é que a igreja está fazendo nos dias de hoje? Temos visto grandes oportunidades que a igreja podia ter a estar ativa e fica quieta. Eu estou falando do geral, a igreja em geral, pelo mundo. Grandes catástrofes, pessoas necessitadas, pessoas morrendo, pessoas sendo perseguidas e as igrejas sempre acomodadas nos seus cantos. Deus está medindo. E são igrejas que estão com águas bem rasas, porque não estão preocupadas. Quando uma igreja está numa medida grande, está nadando no Espírito, está nadando no oceano do Espírito, por onde ela vai, ela produz frutos. Ela produz bondade, produz generosidade, misericórdia, amor. E o que está faltando nos dias de hoje, na igreja, eu não estou falando só da nossa igreja, não estou falando da igreja em geral. Se nós queremos ter um caráter como o caráter de Cristo, eu tinha escolhido alguns índices, algumas passagens. Se pudéssemos abrir em João capítulo 1, versículo 12, se pudéssemos pôr na tela, por favor. Todos nós aqui já recebemos a Cristo. Quem é que ainda não recebeu a Cristo aqui, que está aqui nesta noite, nessa sala? Quem é que ainda não recebeu a Cristo como o seu Senhor e Salvador? Não vejo ninguém. Todos já receberam a Cristo como o seu Senhor e Salvador. Amém? Pois a igreja de Cristo tem que ter este caráter. Diz no versículo 1 do 12 de João: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, o quê? Filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Para nós termos um caráter como igreja, nós temos que saber de quem nós recebemos uma identidade, de quem nós temos que ter uma semelhança, uma aparência. A nossa aparência tem que ser a aparência de Cristo. Amém? Temos que ser pessoas que podem fazer a grande obra quando estão cheios do Espírito, cheios do poder de Deus, porque lhes foi dado a todos quantos receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Às vezes esquecemos, como igreja, esquecemos que nos foi dado esse poder para sermos filhos de Deus. E que, sendo filhos de Deus, somos igreja que temos uma forma de podermos levar as boas novas, levar o Evangelho, de levar àqueles que estão mais necessitados. E temos visto tanta necessidade sobre a face da terra, e ao qual as igrejas se preocupam com os seus lugares, seus status, com as suas placas, a sua dominação. E a preocupação é poderem viver aquilo que Deus lhes deu naquele quadrado. Uma igreja que fica nas quatro paredes, que não faz missão, é uma igreja que está morna, está em cima do muro. Não vai para a rua.
É uma igreja que não vai buscar almas, resgatar almas. Não. É uma igreja que não vai saquear o inferno. Graças a Deus, o nosso ministério tem esse privilégio. Não só de missões, não só de fazer os anjos da noite, evangelização. Um ministério que tem tido a graça, porque, ao qual lhes foi dado o poder de serem filhos de Deus e irem saquear o inferno, buscando vidas, almas que estavam, como eu, e se calhar como tu, estávamos entrelaçados no diabo, pelo diabo. Amém? E me lembrava muito esta forma como Ezequiel estava gerenciando aquilo que este homem lhe falava. Eu queria só deixar-te... Eu tinha aqui uns versículos para poder compartilhar, mas eu não quero não prolongar, para também não me estar a perder, não estar a ser um pouco massacrante, ou poder ser um pouco cansativo. Pois foi um dia de trabalho, um dia cansativo, um dia ao qual tivemos a servir ao Senhor. Muitos de nós estamos cansados, mas o importante é podermos sair aqui nesta noite renovados. Não só para ouvir o louvor, mas sabermos que não somos uma igreja que queremos ficar acomodado no nosso lugar. Eu não sei, vendo tantas catástrofes que estão acontecendo, e a gente pergunta, será que essas pessoas têm culpa daquilo que está acontecendo? Sim, Deus está trazendo um quebrantamento mundial para que se voltem para o Senhor. Se voltem. Muita gente já conhece o Senhor, se apartou, mesmo na própria igreja, está dormindo. Diz que, à medida que nós estamos na água, é à medida que nós estamos exercitando aquilo que a autoridade e o poder que Deus nos deu. Eu queria só deixar este lembrete, esta forma de podermos estar juntos como igreja, a igreja Corpo de Cristo, a igreja, somos o corpo de Cristo porque a nossa cabeça é Cristo, amém? Nós somos aqui que vamos pelo mundo, os nossos pés levam as boas novas, as nossas mãos fazem a obra de Deus, os nossos olhos enxergam, têm visão de ver onde está a destruição, com os nossos olhos nós vemos a bendição. E com o nosso coração amamos aqueles que estão destruídos, aqueles que nos odeiam. E a igreja de hoje tem que sim voltar aos tempos do primeiro amor. Nos falta muito. Muitas vezes nos afanamos àquilo que nos rodeia e acabamos por nos esquecer o principal, que é o primeiro amor. O primeiro amor não é só estarmos apaixonados, é cumprirmos, é permanecermos, ouvir a voz de Deus, cumprir com aquilo que nos foi dado, porque estávamos mortos nos nossos próprios pecados e delitos, e Ele nos sacou com a sua própria vida para podermos sermos aqui na terra representantes, sermos a igreja que representa a Cristo. Amém? Tu te sentes um representante de Cristo aqui nesta terra? Pois temos que nos esforçar, sim, a sermos testemunhos. Aonde quer que vamos, não é pelo que vestimos, se calhar, ou se estamos na moda, se não estamos na moda, mas é assim, porque os filhos de Deus são constituídos filhos de Deus, aonde vão, eles transparecem luz. Eles, a maneira como falam, a maneira como agem, a maneira como há no semblante do seu rosto, mostram diferença para este mundo. E é isso que faz diferença ser uma igreja com o caráter de Cristo. Por isso é bom que nós estejamos num grau bem, como igreja, num grau onde a água nos passa, onde tenhamos que nadar. Se andarmos com água bem rasa, é porque estamos bem secos, é porque não temos nada para dar. Se andamos com água pelo joelho, é porque ainda temos muito pouco para dar. Se andamos com água pelos lombos, já estamos dando algo, mas não estamos dando o suficiente para podermos ser representantes de Cristo aqui nesta terra. Mas quando estamos mergulhando, estamos
a depender de que possamos dar os nossos braços nadando no oceano do Espírito Santo, aí sim, aí nós estamos sendo representantes. E eu olhava esta passagem de Ezequiel e me lembrava muito essa igreja, a nossa igreja, a igreja de Cristo nos tempos de hoje. Se preocupa e se preocupa com o seu bem-estar, se preocupa com o seu status, não está muito preocupado em cumprir com o Evangelho entre as nações. Amém? Vamos nos levantar em nome de Jesus, vamos. Eu gostaria só de orar e depois chamava o irmão Daniel para poder encerrar. Eu gostaria que pudesses pensar nisso, porque nós não somos pessoas vulgares, nós somos pessoas especiais, porque fomos comprados com alto preço. Um sangue que foi derramado numa cruz, onde foi a morte como um maldito por cada um de nós. Senhor, nós queremos nesta noite te dar graças pelo teu sacrifício na cruz por nós. Senhor, perdoa-nos quando não nos comportamos como igreja, representando-te aqui nesta terra. Dá-nos graça, dá-nos o teu favor. Ajuda-nos, Senhor, a prosseguir somente com os nossos olhos para o alvo, que possamos correr como um bom soldado. Senhor, dá-nos forças, dá-nos ânimo. São tempos ao qual o inimigo tenta desbastar, tenta nos desanimar, mas Tu és a nossa força, és a nossa rocha, e é em Ti que nós confiamos. Por isso nós, nesta noite, queremos Te adorar, Te louvar e dizer, Senhor, que não somos nada sem Ti. Abençoa a Tua igreja, que a Tua palavra possa ser fértil nos nossos corações e ajuda-nos a cumprir com aquilo que Tu nos falas às nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.